Há um ponto silencioso dentro de cada ser humano, onde o tempo deixa de existir. Nesse ponto, a consciência desperta para algo que não é apenas corpo, nem apenas mente, mas presença menos pura, infinita, eterna. É o Cristo interno, o ungido que habita em cada alma desde o princípio dos tempos, aguardando o instante em que o homem recorda o que sempre foi. Esse despertar não pertence a uma religião, não é um privilégio de santos ou mestres, é o nascimento da luz dentro do ser. No cristianismo, Cristo não veio apenas como um homem, mas como um espelho do que cada um de nós pode se tornar. O Cristo é o princípio da consciência divina que dorme no coração da humanidade. Quando ele diz, o reino de Deus está dentro de vós, não fala de uma promessa distante, mas de uma realidade esquecida. O ungido é o estado de ser em que o ego se rende ao espírito e o humano reconhece o divino em si mesmo. É o renascimento da centelha sagrada que rompe o ciclo da inconsciência e traz de volta a lembrança da unidade. No hinduísmo, o mesmo princípio é representado por Krishna, o ser azul da consciência plena, símbolo da alegria que transcende o sofrimento. O despertar de Krishna em nós é o momento em que deixamos de ser arrastados pelo caos das emoções e passamos a dançar com a vida em harmonia. O som da flauta de Krishna é o chamado da alma para retornar ao centro, ao som primordial do Om, onde tudo vibra em perfeita ordem. Quando o homem desperta o Krishna interior, ele se torna testemunha da existência e passa a agir sem apego, como quem sabe que a realidade externa é apenas reflexo do que vibra internamente. No budismo, essa mesma luz é chamada de natureza búdica. Buda não é um nome próprio, mas um estado de consciência desperta. Quando o homem silencia o ruído mental e observa sem julgamento, ele toca essa natureza pura que está além de qualquer dualidade. A natureza búdica é a paz que não depende de circunstâncias, o silêncio que não teme o barulho do mundo. Ela sempre esteve ali, oculta sob camadas de desejo, medo e ilusão. E quando essa natureza desperta, o sofrimento perde o poder, porque o observador reconhece que nada o separa da totalidade. No hermetismo, essa jornada é descrita como o renascimento do sol espiritual dentro do homem. Hermes Trismegisto, o 3 vezes grande, simboliza a fusão do pensamento, da palavra e da ação em harmonia divina. Ele ensina que o que está em cima é como o que está embaixo, e o que está embaixo é como o que está em cima. Essa é a ciência do espírito, o conhecimento que une os mundos visível e invisível. O sol espiritual é o Cristo interno que nasce quando o homem dissolve as sombras de sua mente e desperta para a luz. Una, o verdadeiro mago, não é aquele que manipula forças externas, mas aquele que domina o próprio interior e transforma o chumbo do ego em ouro da consciência. Mas o mundo moderno construiu muros de distração para que o homem esquecesse esse poder. Criou uma rede de estímulos incessantes, uma teia de imagens, sons e desejos que mantém a atenção aprisionada no exterior. As telas se tornaram espelhos quebrados da alma, projetando um vazio disfarçado de conexão. Notícias que
alimentam o medo, comparações que geram inveja, opiniões que dividem o que é uno. Tudo isso é o ruído, né, que impede o silêncio onde o divino se manifesta. A humanidade foi condicionada a buscar fora o que só pode ser encontrado dentro. E essa é a verdadeira prisão. Mas toda prisão pode ser dissolvida pela consciência. A matriz moderna não é uma entidade física, mas um campo de distração vibracional que se alimenta da inconsciência coletiva. Cada vez que você volta sua atenção para dentro, cada vez que respira conscientemente, cada vez que escolhe não reagir ao caos, você retira energia dessa engrenagem. O sistema invisível que mantém a humanidade dormindo perde força quando um único ser desperta para o agora. E esse despertar começa pelo simples ato de perceber que você não é o personagem, mas o observador por trás dele. O Cristo, o Buda, Krishna e Hermes representam arquétipos universais desse despertar. São faces de uma mesma verdade eterna, a libertação da consciência através do autoconhecimento. O Cristo nos ensina o amor que redime e reconecta. O Buda revela o silêncio que liberta. Krishna manifesta a alegria e a entrega ao fluxo da vida. Hermes simboliza a sabedoria que reconcilia os opostos. Quando essas quatro forças se unem dentro de nós, o homem comum se transforma em templo vivo do Espírito. Não é necessário abandonar o mundo, mas sim purificar a forma como vemos. O mundo continua o mesmo, mas o olhar desperto o percebe diferente. A matriz só existe enquanto acreditamos cegamente nela. Quando a mente se acalma, o véu cai, e o que antes parecia prisão se revela como campo de aprendizado. A dualidade é apenas o jogo da consciência brincando de se reconhecer em suas próprias criações. Quando você desperta, o medo perde o poder, a raiva se dissolve e o amor se torna o único caminho possível. O verdadeiro despertar não acontece em um templo ou em uma montanha sagrada, mas no coração silencioso de quem decide olhar para dentro. Nenhum Salvador virá de fora, porque o Salvador já habita em nós. Cristo, Buda, Krishna e Hermes sempre foram expressões diferentes de uma mesma voz, dizendo: lembra-te de quem tu és. A humanidade está em um ponto decisivo da sua história espiritual. A tecnologia que poderia libertar tornou-se uma corrente sutil quando usada sem consciência. O conhecimento, que deveria iluminar, tornou-se distração quando consumido sem sabedoria. O ego coletivo vive de comparações, e as redes de interação se transformaram em palcos onde as pessoas competem por atenção, sem perceber que a verdadeira atenção é a luz da alma. Mas ainda há tempo de reconectar-se, ainda há tempo de silenciar, respirar e sentir a vida em sua forma pura. Despertar o Cristo interno é retornar à simplicidade da presença. É olhar para um pôr do sol e sentir que aquilo é uma lembrança do lar. É conversar com alguém e enxergar a alma por trás das palavras. É escolher não reagir à violência do mundo, mas irradiar paz. Isso não é passividade, é poder. O poder de não ser arrastado pelas correntes do medo, o poder de permanecer centrado
enquanto tudo muda ao redor. Esse é o poder que os antigos chamavam de domínio de si mesmo e que os mestres modernos chamam de vibração elevada. Enquanto a humanidade corre atrás de miragens, os portais do espírito continuam abertos, esperando aquele que decide parar. Não é preciso fugir das telas, mas é preciso aprender a ué-los com consciência. Não é preciso se afastar das pessoas, mas é preciso ver além das máscaras. Não é preciso destruir o mundo, mas é preciso transformá-lo através do olhar desperto. O verdadeiro guerreiro de luz não luta contra a escuridão. Ele simplesmente acende a lâmpada da consciência e deixa que a sombra se dissolva sozinha. Cristo, Buda, Krishna e Hermes não são personagens do passado. São chamas vivas do mesmo fogo espiritual que agora se reacende em milhões de almas ao redor do planeta. Cada pessoa que desperta para o amor, para a verdade e para o silêncio interior faz parte desse movimento invisível que está curando a Terra. A nova era não virá de governos ou sistemas, virá do interior de cada ser humano que escolhe vibrar diferente. Por isso, que este manifesto chegue até quem precisa lembrar, que ele sirva como um espelho limpo em meio ao caos das imagens, que ele recorde a você que não há poder maior do que a consciência desperta. Tudo o que te disseram que estava perdido ainda vive dentro de ti. O Cristo não morreu, o Buda não desapareceu, Krishna não se foi, Hermes não se calou. Eles vivem em ti esperando o momento em que tua alma finalmente dirá: eu sou. Se este conteúdo ressoa em você, se algo dentro de ti se lembrou do que sempre soube, então compartilhe essa mensagem com quem também busca sair do sono coletivo. Ajude a expandir essa luz. Inscreva-se no canal e se torne parte dessa comunidade de almas que decidiram despertar. O despertar do Cristo interno é o chamado mais profundo da existência. E o tempo é agora.